porque o Congresso Nacional também vem reagindo. Aliás, reage desde ontem. A reação ao anúncio das tarifas de Donald Trump, a Câmara dos Deputados discute com celeridade o projeto da reciprocidade econômica. Direto então para Brasília, repórter Bruno Pinheiro acompanhando e trazendo os detalhes. Como é que está a votação por aí? Bruno, bem-vindo, boa noite. Já finalizou agora há pouco, viu, Tiago? Ótima noite a você e a quem nos acompanha. Foi colocado em votação de forma simbólica, que é quando não tem a declaração do voto, e foi aprovado agora há pouco na Câmara dos Deputados. Segue então para a sanção do presidente da República, já que ontem teve também essa vitória lá no Senado Federal. Houve durante todo o dia muita discussão. Eu conversei com vários nomes, tanto da ala governista quanto da oposição. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro não estava convencido sobre esta votação, que seria importante a votação da oposição acompanhando esta matéria, e aí houve uma discussão, foi necessário um convencimento até a hora dessa votação. Durante o expediente, o líder chegou a falar que eles acompanharam Hugo Mota lá no início da sua candidatura a ser o sucessor de Arthur Lira e que hoje eles estão em obstrução e que eles têm esse espaço, essa liberdade para ter essa obstrução. Não tinha uma certeza do que seria essa votação. Quando chegou em plenário, aí se teve esse acordo, então, com Hugo Mota para fazer algumas retiradas, adiantar esta votação e ser uma votação simbólica, o que iria, então, ajudar. Foi visto como uma vitória para o governo, mesmo tendo o voto da oposição também nos requerimentos e também na reta final desta votação. O deputado Lindenberg Farias fez uma fala aqui durante esta votação dizendo que isso não é uma retaliação, que a reciprocidade será mais um instrumento do governo brasileiro na hora de realizar uma negociação ou de dar uma resposta também internacional. Vamos ver. E claro, vai continuar falando com você sobre toda essa repercussão. Daqui a pouco a gente volta com você também. Você já trouxe então, o projeto foi aprovado. Vou chamar o Cristiano Vilela, também o professor Urian Fancelli continuar com a gente. Ô Vilela, de uma certa maneira o Congresso aprovou isso de forma rápida, do Senado foi para a Câmara e já houve essa aprovação e falta a sanção do presidente Lula. De uma certa maneira, como é que vai ser essa reação? Como é que se daria na prática uma reação como essa? Porque o governo brasileiro ainda não decidiu efetivamente como que essa retaliação vai se dar, mas o Congresso se antecipou e tomou essa decisão. Exatamente. O Congresso, talvez pensando muito mais politicamente, se antecipa, é claro, e esse tipo de discussão é muito comum que haja dentro do parlamento, mas cabe, portanto, uma vez sendo aprovada em ambas as casas e indo para a sanção presidencial, cabe ao governo ter a racionalidade de, eventualmente, compreender se a legislação, na forma como está sendo aprovada, como foi desenhado o projeto, se ela é benéfica ou não por conta dessas relações em relação do Brasil em relação aos Estados Unidos. É importante termos clareza de que, muito embora tenha havido uma taxação de 10%, mas o quadro, se olharmos como um todo, se olharmos a taxação em relação à Europa, se olharmos a taxação em relação a países da Ásia e se olharmos, inclusive, a taxação igual do Brasil para países que são parceiros do ponto de vista até ideológico em relação aos Estados Unidos, como a Argentina, por exemplo, o Brasil ficou numa posição bastante interessante. Então, eu vejo que, nesse momento, o Brasil deve buscar formas de aproveitar esse contexto para incrementar as relações comerciais e não, eventualmente, ficar fomentando briguinha ideológica, qualquer tipo de disputa, querendo estar numa posição de igualdade em relação a uma grande potência como os Estados Unidos.